agora o ABES Entrevista. No programa de hoje vamos nos conectar com perspectivas de Mark Tawil, ele que é estrategista de comunicação e número 1 LinkedIn Top Voices, sobre a importância da comunicação no mundo corporativo. Esse bate-papo tá demais, você não pode perder. As melhores oportunidades de negócio acontecem para quem se comunica. Por outro lado, ruídos na comunicação podem arruinar a reputação de empresas e profissionais. Como dominar a arte de se comunicar em um mercado corporativo cada vez mais competitivo e em constante transformação? No ABES Entrevista de hoje, a presidente da ABES, Selma Migliori, vai bater um super papo com o estrategista de comunicação Mark Tawil, número 1 LinkedIn Top Voices. Vamos nos conectar com esse bate-papo? Selma, é com você. Obrigada, Carol. E a você que nos assiste, seja muito bem-vindo a mais um programa ABES Entrevista. Como já dizia o velho guerreiro Chacrinha, quem não se comunica se trumbica. E no mercado de trabalho não é diferente. Independente do segmento, a comunicação é essencial para o sucesso das empresas e dos profissionais. Para não se trumbicar em um mundo cada vez mais conectado e pautado na comunicação através de diferentes plataformas em tempo real, é preciso disponibilidade para aprender a estratégia para colocar em prática. Por isso, convidamos um dos maiores estrategistas de comunicação do país, Mark Tawil, Head na Tawil Comunicação e LinkedIn Top Voices. Tawil, seja muito bem-vindo conosco, é um prazer estarmos juntos mais uma vez, agora na última edição do ABES Entrevista do ano. Muito obrigada pela sua presença, Tawil. Obrigado a você, obrigado a todas e todos, que alegria estar com você novamente aqui, Selma, agora falando na TV ABES, puxa, a última do ano, e não foi um ano fácil, então eu espero que pelo menos a gente tenha uma conversa aqui que seja inspiradora para 2022. Com certeza, né? Tá todo mundo na expectativa, né? As pessoas, Tawil, estão precisando ouvir coisas boas e eu tenho certeza que hoje você vai contar coisas boas para o nosso público. O mercado de segurança eletrônica é um mercado que, logicamente, também sofreu, principalmente as empresas prestadoras de serviços com contratos recorrentes, sofreram o impacto da pandemia, claro. Apesar de crescermos 13%, a cadeia toda, né, em média da segurança eletrônica, mas o impacto para alguns prestadores de serviço é muito grande. Então, hoje a gente precisa falar de coisas boas, né? Não tenho dúvida. Sabe que me lembrou até uma música da querida Marília Mendonça, que nos deixou faz pouco tempo. Todo mundo vai sofrer, todo mundo vai chorar. Numa pandemia, por mais que a gente queira ser otimista, não existe um lado bom, porque a gente está vendo pessoas que a gente gosta partirem, meu pai entre elas. A gente está vendo pessoas com problema de saúde financeira e também de saúde mental. Então não tem lado bom, mas tem esperança. E eu acho que a esperança ela se renova à medida que a gente dá as mãos. Então uma associação como a ABES, que é uma associação unida, que é uma associação de cunho nacional, que é uma associação que trabalha com um ativo tão importante que é segurança eletrônica, ao mesmo tempo que ela te dá esse conforto, né, de estar junto, de ter um norte, de olhar para o mesmo lugar, ela renova a esperança de um mundo mais seguro, literalmente, né? De um mundo em que as pessoas possam cuidar mais umas das outras. Eu tenho certeza que vocês aí e nós daqui, sendo cuidados por vocês, a gente acaba tendo esse olhar de ressignificação. Nem tudo mais é só resultado, só dinheiro, só networking. Eu acho que o propósito é outro. E a gente está vivendo isso. A gente não está discutindo a crise, a gente está vivendo a crise. É verdade. E como é bom ter você com a gente aqui. Muito obrigada mesmo mais uma vez. Uma honra pra gente, viu? Imagina. E com essa voz aí eu poderia vir toda semana, tá? Ai, que gostoso. Sua voz aqui. Vindo de você, porque realmente acho que eu estou no caminho para tentar me aprimorar na comunicação com o nosso público. Vou adorar.
ter Obrigada. você é um prazer. Olha só, então, Mark, não é de hoje, né, que a comunicação, ela é mesmo uma preocupação, nós temos que ter preocupação, né? No entanto, o antigo fax, né, do fax para o WhatsApp, existe uma evolução de tecnologia e de plataformas. Sim. E a disponibilidade tecnológica afeta os requisitos necessários para uma boa comunicação, ou eles permanecem sempre os mesmos? O que você me diz disso? Eu te diria que eu vou mudar afeta para impacta, tá bom? Tá, afeta para impacta. Porque afetar me dá um pouco de um sentido mais negativo. Impactar, você pode impactar positivamente. Então, eu acredito que a comunicação, na verdade, ela é também meio, se você parar para pensar. Claro que ela é uma super skill, é uma competência e tal, mas ela é meio. Meio para quê? Para a gente conectar uma mensagem de uma pessoa a outra. Você não vai falar com a parede. Então, comunicação, o que que é? Emissor, receptor, mensagem, contexto. Então, aqui, por exemplo, TV ABESE, canal. Aqui a gente está usando um canal e vai para o YouTube. Ou seja, você tem inúmeras coisas. O que não pode acontecer? Ruído. Mas, no final das contas, a gente quer passar uma mensagem e ser entendido do outro lado. É isso, comunicação. E tecnologia é a mesma coisa. A tecnologia, ela une uma ponta à outra. Quando a gente fala de segurança eletrônica, a gente está promovendo uma segurança para proteger quem está do outro lado. Então, é tudo sobre pessoas beneficiando pessoas. E a comunicação, o jeito de comunicar, a forma e o canal são meios para ligar esses dois pontos, são elos. Se você souber usar direito, maravilha. Agora, se você fizer uma besteira, hoje em dia no mundo exponencial, também acaba amplificando negativamente tua mensagem. Então, eu vou te dar um exemplo simples. Eu estou numa rede social, não gostei do que a Selma falou, então eu vou lá e critico, eu vou lá e xingo publicamente. Isso é um problema. Por quê? Porque além de ser uma rede pública, está todo mundo vendo, alguém pode printar e jogar no WhatsApp. Hoje está muito mais aberto. Se você não sabe utilizar a sua comunicação e os canais, você pode tanto ir muito bem, como você pode ir muito mal. Perfeitamente. E quais são os cuidados, então, né, principais, assim, a serem tomados? O primeiro é pensar. Pensar. O que eu estou emitindo? Com quem que eu estou falando? Qual é o meu jeito? Eu estou reagindo ou eu estou agindo? Todas essas perguntas simples fazem muito sentido, especialmente no dia a dia, quando a gente não percebe se a gente está sendo grosso, se a gente está sendo agressivo, se a gente está respondendo mal para alguém, porque a gente está sendo visto. É diferente do que eu conversar com você aqui e eu ser ríspido com você, o que já seria ruim, mas eu estou sendo ríspido em público. Então é como se eu estivesse num auditório, com o microfone na mão e sendo grosso com você. Tem um impacto muito maior. Só que ninguém vai chegar para você e falar, pô, você foi grosso, feio o que você falou. As pessoas vão printar e mandar para os outros. Olha o Mark, que grosso, olha que barraqueiro. Então a gente vai fechando portas, a gente vai sendo rotulado. Acho que os cuidados são simples. Pensar antes de fazer. E aí tem uma lógica um pouco de xadrez. O que é a lógica do xadrez? Como isso vai reverberar? Se eu bater boca aqui com a Selma, alguém vai olhar? Esse alguém pode ser meu chefe, pode ser meu parceiro, pode ser meu cliente, pode ser alguém da minha família. Então eu preciso sempre pensar 2, 3 casas na frente, especialmente se a discussão for quente. Claro que você não vai absolutamente ficar o dia inteiro ali pensando e tal, mas se você mandar um WhatsApp para alguém, dependendo do tom de conversa, isso vira uma prova até criminal contra você. Entendi. Não, perfeito. E também eu fico pensando muitas vezes na questão das gerações, né? Nós temos diferentes gerações hoje trabalhando junto, né? Então, muitas vezes consumindo os mesmos produtos. Então, isso gera algumas situações complexas. Por exemplo, a geração X, que é a minha geração, vai buscar estabilidade. A geração Z busca flexibilidade, por exemplo. Então, como abarcar a diferença estrategicamente para conseguir falar com um público cada vez maior, né? Quando a gente está falando de digital e de modernidade, né? Você sabe que a gente extrai o melhor ou o pior de alguém. Sempre. Isso vale para um namoro, vale para uma amizade, vale para uma relação de trabalho. Eu acredito que se a gente consegue extrair o melhor de cada um, olhando para o melhor de cada um, a gente consegue, além de ser mais feliz, consegue de vez em quando ter razão também. O
que eu quero dizer com isso? Se eu estou trabalhando com você, a gente é X, então a gente é muito parecido, mas se eu estou trabalhando com alguém de 20 anos, e eu sei que essa pessoa tem uma idade que não teria minha experiência, não custa nada eu tentar encontrar nela o lado bom, ao invés de eu olhar para ela e falar, o que você tem de idade, eu tenho de experiência. Que é uma coisa que se fala muito, infelizmente. Infelizmente. Se eu sou uma pessoa mais nova, super infelizmente. Você tem filho, você sabe. Nossa, a gente aprende todos os dias, todos né? Todos os dias. O teu tem quanto? Eu tenho um de 25 e um de 18. Meu Deus. Não, eu tenho de 5 e 7. Que podiam ser netos, né? Mas tudo bem. A gente aprende todo dia. Então, se você tem a humildade de olhar para os mais novos, quando você é mais velho, e tentar descobrir ali coisas que você não entende e aceitar que você não entende, e se você é mais novo e olhar para os mais velhos e dizer, pô, eu não estou ali na frente de um boomer, ou como eles gostam de dizer, né? Sim. Ou tal, e eu posso absorver dessa experiência, eu acho que você consegue criar uma conexão. Eu vou te falar a verdade, eu nunca, para não dizer nunca, talvez uma vez, tive problema com gerações mais novas. Todas sempre me viram muito respeito e tal. Por quê? Porque eu desço alguns degraus, não de sabedoria, mas talvez de humildade, para me colocar no mesmo nível. Não no mesmo nível de não sei nada, mas dizer o seguinte, eu sei pouco, porque vocês estão na frente disso. Mas, ao mesmo tempo, isso aqui eu posso te garantir que eu estou na frente. Só que eu não faço isso como top-down. Eu sei mais. Não, eu tento demonstrar e me colocar num nível de conexão mesmo. E isso super acontece. Isso vale para os mais novos e para os mais velhos. Uma vez eu aprendi com um cara maravilhoso, chamado Abrão Loventhal, uma frase, é um advogado. Afinidade não tem idade. Afinidade não tem idade. Eu acho que é muito isso. Você pode conversar com alguém de 90 anos, você pode conversar com alguém de 14, de 12, de 10. E se você não tiver esse tipo de coisa, a afinidade aparece. Bacana. Essa questão de saber ouvir, né, e construir juntos, dentro de uma reunião corporativa, você realmente, seja o mais velho, saber ouvir os colaboradores mais novos e absorver, é o que você falou, absorver o que tem de melhor, extrair o que tem de melhor e dar oportunidade para colocar em prática e ver o que vai acontecer, né? Então... A escuta é um superpoder. As pessoas subestimam muito a escuta, mas a escuta é um superpoder. Quando a gente aprende a escutar ativamente o outro, quando a gente está presente nas conversas, como nós dois estamos aqui, a gente consegue sacar os pormenores, a gente consegue ouvir aquilo que não está sendo dito, a gente consegue estabelecer literalmente, né, um canal mesmo de nós dois aqui. Agora, se eu estou falando com você... eu cato o celular. Isso aqui não é um celular, é uma bateria, tá? Não teria um celular desse tamanho. Mas eu cato o celular. Não, tô te ouvindo. Então, assim, que é o que acontece no dia a dia, esquece. É verdade. Muito bom, muito bom. Bom, mesmo antes da pandemia, já existia um movimento de modernização dos escritórios, né, em busca de uma estrutura mais humanizada. Essa questão da humanização nas empresas é um tema de extrema importância na minha visão, e antes da pandemia isso já estava sendo visto, olhado, mas com o isolamento social o impacto foi muito mais radical. Então as empresas adotaram home office, algumas já avisaram que não devem retornar para o modelo tradicional, provavelmente deve permanecer aí no modelo híbrido. Inclusive, sem o posto de trabalho fixo, as empresas estão buscando, inclusive, profissionais de diferentes localidades, né? Criando uma cultura empresarial multicultural. Então, os desafios são muitos, mas quais são os benefícios desse momento que a gente já estamos vivendo, né? E essa multiplicidade para colaborar com o crescimento das empresas. Como é que você vê isso, Tauil? Excelente. Eu vejo como uma mudança de mentalidade e até de paradigma. Isso, como você falou, já estava acontecendo, mas a Covid, claro, acelerou isso brutalmente. Talvez a gente fosse ver essas mudanças ocorrerem no final da década, mas elas foram hiperaceleradas. E aí a gente percebeu muita coisa. A gente se deu conta de que é possível fazer uma TV ABESE mais à distância, em vez de receber alguém. A gente se deu conta que os eventos podem ser híbridos e abarcar o Brasil inteiro. A gente percebeu que os nossos filhos e netos podem estudar à distância, que não é tão ruim assim. A gente percebeu que os pagamentos podem ser mais simples à distância. A gente percebeu que um bom Wi-Fi e um bom computador, dependendo
do seu privilégio, né, monetário, e também da coisa que você faz, permite que você durma até mais tarde, que você pode trabalhar de casa. A gente percebeu que trabalhar com outras gerações à distância é menos capacitista, no sentido de, mas ele é mais velho, mas ela tem cadeira de rodas. Quer dizer, os preconceitos vão caindo um pouco mais por terra, porque o digital é só você conectar. Então, quer dizer, tem muitas percepções que a gente adquiriu que se cristalizaram como hábitos. Então, eu vejo que a mudança, mais até do que uma mudança pontual, só o escritório ou só isso, é uma mudança de paradigma mesmo, da gente viver um pouco mais, da gente experienciar um pouco mais, da gente perder menos tempo no trânsito, da gente se estressar um pouco menos no dia a dia, poder ficar mais com a família, como eu falei, dormir até um pouco mais tarde, fazer um esporte estando do outro lado da tela. Quer dizer, são coisas que até então a gente não sabia que a gente poderia fazer. E agora a gente sabe. Então eu duvido muito que o mundo vai voltar ao normal, como a gente viu acontecer. Eu não sei se os escritórios vão ser como eram. Porque será que eu preciso pegar 5 dias de trânsito, 2 horas de trem, para chegar até um prédio onde vão 2.000 pessoas? Não mais. E aí o prédio esvazia um pouco mais. Claro que tem um outro lado. Você tem um restaurante que abastecia o prédio, você tem a farmácia do lado do prédio, você tem colaboradores da limpeza, da segurança que vão perder os empregos. É uma mudança, é uma guerra. E na guerra todo mundo perde. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que vai haver um ajuste de rota. E isso a gente vai ver acontecer. Esse ajuste de rota, eu também concordo com você. É interessante que a gente, aqui em São Paulo, né, essa loucura dessa selva de pedra, mas que eu não troco. Eu, particularmente, não troco. Por enquanto, não. Por enquanto. E a gente... e a gente percebe, assim, o trânsito já começa a aparecer novamente, as coisas já começam a voltar meio que ao normal, mas eu percebo, assim, eu não sei se foi tanto tempo de isolamento, a gente já não se importa tanto de ficar aguardando ali, mas daqui a pouquinho a gente vai começar a reclamar de novo. Então, eu acho que esses ajustes farão parte mesmo. Você lembra do 11 de setembro? Opa, Como a gente achou que o mundo ia acabar? Lembra? Nossa. Até hoje a gente pensa no 11 de setembro, mas tudo voltou ao normal. Então, claro que daqui a 5, 10 anos, a pandemia vai ser uma lembrança. Daqui a 20 anos, quando teu filho tiver 45 anos, vai ser uma lembrança. Claro que muita coisa vai ter mudado. Vai voltar ao normal? Provavelmente. Mas é o que você falou, é muito recente. E outra, o 11 de setembro, que até hoje a gente fala, foi um dia de atentado. A gente está vivendo há 20 meses de pandemia diariamente no mundo inteiro, com inúmeras reverberações na saúde mental, física e financeira. Então, isso vai ter uma ressaca que a gente não viu acontecer. É verdade mesmo. Mas agora nós vamos para um brevíssimo intervalo e na volta eu quero saber sobre o que está dando errado na comunicação empresarial. Será que a sua empresa está cometendo erros? Você vai descobrir já já. Até já. A PPA, pioneira no mercado de automatização de portas, portões e cancelas, se renova sempre. Novos tempos chegaram. E o sentimento de quem está próximo de completar 4 décadas é de entusiasmo e energia renovada. Estamos prontos para os desafios do dia a dia e para o futuro que nos espera logo ali, de braços abertos e cheio de oportunidades. Deixamos de ser uma empresa para sermos um grupo forte e diversificado. Enriquecemos o nosso portfólio com produtos inovadores que vão trazer cada vez mais conforto, segurança e tecnologia para a sua vida. Inteligência artificial, automatização de ponta e novidades cada vez mais constantes para atender com competência e a velocidade que os dias atuais pedem. Você não pode parar e a sua segurança é sempre prioridade. Pode contar com a gente. Somos a PPA, novos tempos para um novo mundo. Estamos de volta com o estrategista de comunicação Mark Tawil. E como prometido, eu vou perguntar, Mark, na sua avaliação, as empresas brasileiras sabem se comunicar com o seu público? Onde você acredita que, de uma maneira geral, nós ainda erramos?
Olha, saber, elas até sabem. Eu não acho que elas errem tanto, mas eu vejo que tem uma lacuna para melhorar. Eu vejo que existe um potencial muito maior de conectar com os seus públicos que elas deixam de lado. Ou seja, a comunicação é um ser vivo, é uma comunicação sempre em movimento. É quase um gerúndio. A gente está comunicando o tempo todo. A gente não comunicou, nem vai comunicar. A gente está comunicando. E quando a gente fala isso, a gente tem que perceber que as pessoas também são diferentes. Agora, claro, o timing de uma campanha, o timing de você pensar em pessoas o tempo todo, não é o timing da vida. Até você elaborar, as pessoas já mudaram. Até você elaborar, já apareceu um novo meme, já apareceu uma nova história, morre uma grande artista como a Marília Mendonça, então tudo que foi promovido naquele tempo cai por terra. Então, você tem inúmeras coisas que acontecem que não dá para acompanhar. As faculdades não formam comunicadores porque não dá tempo mais de você formar alguém que pensa num mundo que é um mundo tão ágil e exponencial. O que eu vejo, porém, é que ainda tem muita empresa que não acredita no poder da comunicação. E aí está o erro. Mais até do que se comunicar mal, são empresas que não comunicam, deixam de se comunicar, porque entendem que a comunicação é um valor ainda de segundo plano. É um valor ainda que não traz resultado no sentido financeiro, na ponta do lápis, quando na verdade é o contrário. Né? Uma empresa que se comunica melhor, não é uma empresa que tem uma boa campanha só, é uma empresa que conversa melhor internamente, que capacita melhor seus colaboradores, que quando estoura uma crise, seja uma Covid ou outra, ela tem uma governança azeitada para colocar tudo no lugar, como aconteceu com a BESE, por exemplo. Né? Você tem entidades que fecharam as portas, você tem inúmeras empresas cujos donos fizeram um monte de M e acabaram jogando areia na própria empresa. Então, o que é isso? Um monte. Então, o que é isso? É uma falta de entendimento de que a comunicação é importante. Eles acham só que dar ordem é importante, que sentar no caixa é importante, tudo é importante, mas a comunicação permite com que as pessoas conversem com pessoas, primeiramente. Depois, na hora de produzir um material, um produto, um serviço, qualquer outra coisa, essas pessoas conversam entre si e têm melhores ideias, não tem ruído, a coisa acontece mais rápido, de forma mais precisa e até melhor. E quando tudo isso vai para a rua, além de se comunicar melhor com o teu público, você tem um pós-venda. Hoje você tem a oportunidade de fazer isso pelas redes sociais. Então, essa latência, essa correria, ela é, hoje em dia, muito mais facilitada, porque você pode falar todo dia da tua empresa, você pode falar todo dia com outros lugares e ler sobre. Antigamente, você tinha um Washington Oliveto, um Nizanguanais para criar um negócio espetacular, e se você não tinha dinheiro, você não fazia. Hoje não. Você tem gente quase da idade dos meus filhos que já começa a produzir material e que pode dar um baile em muita agência pronta por aí. Eu acho que é olhar para a comunicação como valor. Mas então, mas aí no seu, não briga comigo, tá? Mas eu queria tentar a gente responder, porque Nunca assim, vou brigar com você. É uma dúvida, assim, o que é uma boa comunicação, né? Tá. Porque, olha, eu vou te dizer, minha formação é engenharia eletrônica, né? Engenharia eletrônica, então eu fico olhando e falo, meu Deus do céu, a gente procura comunicar, né? Fazer com que chegue no associado, no mercado, o máximo de informação possível, disseminação de conhecimento e tal, mas eu nunca estou satisfeita, sabe, Marco? Eu sou uma eterna insatisfeita, mas o que é uma boa comunicação? Uma boa comunicação é primeiro passar a mensagem que você tem que passar com clareza. E ela tem que ser entendida do outro lado com clareza. Então, assim, não é uma comunicação floreada, não é uma comunicação cheia de rococó, não é uma comunicação que enche o saco, que você precisa ficar mandando todo dia coisa. Não é isso. É você fazer chegar ao outro lado. E aí tem coisas que você pode juntar nessa comunicação que deixam ela mais atraente. Por quê? Porque todos nós, sem exceção dos meus filhos aos teus, passando pelos teus pais, os meus avós, todo mundo está bombardeado por coisas legais. A televisão ela é sedutora, a internet é sedutora, as capas dos livros são sedutoras, o teatro é sedutor, as conversas. Então, o tempo todo, a briga pela nossa atenção. Então, para você ter uma comunicação hoje que seja atraente, ela precisa ser esteticamente bonita. Então, uma bonita newsletter, você ter um site mais atraente, você ter um site que dá para navegar melhor.
Claro que o texto importa, mas se a gente está vivendo num mundo mais visual, não adianta você fazer um PDF só de texto. Você tem que fazer um PDF com grandes imagens, um pouco menos de texto, uma coisa mais leve, mais fluida. Porque a gente está brigando o tempo todo com telas lindas, com fotos lindas. Então a gente tem que ter uma comunicação que seja visual. Tudo meio que converge para isso, né? Como se você tivesse numa experiência de comunicação. E aí vale para tudo, desde o jornalismo, que é um jornalismo com show, né, até o edutainment, que é a educação com entretenimento. A educação hoje não é só aquela educação formal, mesmo que online. Os professores mudaram, tem tatuagem, tem isso, tem aquilo. É isso que as pessoas querem. Elas querem ter a Selma, mesmo presidente da ABESE, que seja a Selma mãe, que seja a Selma amiga, divertida, faz uma piada aqui. Esse mundo está permitindo isso. E a gente tem que embarcar na onda. Então a comunicação que funciona, para mim, é uma comunicação presente na vida das pessoas. Ou seja, não é uma vez a cada 10 meses. Segundo, uma comunicação que seja agregadora, inteligente, algo que realmente faça diferença. Senão não manda. E fazer diferença não é você, sabe, encher de coisa. Não, é trazer um outro lado, uma outra visão, um convite para alguém inteligente, né? Você fazer alguma coisa que faça diferença. As pessoas estão se perguntando, para que isso me serve? Então se pergunta antes de emitir a comunicação, isso vai servir para alguém e para quê? É só para falar de ABESE? Ou estou levando algum valor? Depois, ela tem que ter esse lado mais sucinto, menos texto, um pouco mais visual, ela tem que trazer um outro lado, ela tem que ser apurada. Hoje em dia tem muita fake news, tem muita gente que vai só no Wikipedia, acho que ela tem que ter dados interessantes, dar o crédito para quem tem que dar, e por fim, ela tem que ter duas coisas. Ela tem que ser metrificada, ou seja, para quem que foi, quem que abriu, quantas pessoas viram e por quê. Porque se eu começar a mandar coisa da ABESE e ninguém abre, temos um problema. Se eu mandar coisa da ABESE e percebi que uma das colunas vai muito bem, então eu estou sacando que aquele tema é um tema quente. Eu preciso metrificar, da métrica, eu preciso da rastreabilidade, porque não adianta só a pessoa hoje receber. Ela tem que receber, abrir e tem que provar do que gostou. E isso tem inúmeras maneiras de ver. Já tem newsletters que mostram isso. Quais links as pessoas clicaram, o que elas gostaram mais de ler. Tudo pronto, praticamente. A tecnologia nos dá isso. E, além disso, de vez em quando, se possível, a interação. Então, a interação nas redes sociais, você mandar uma pesquisa para devolver o que você está achando da comunicação, onde que a gente poderia melhorar. As pessoas querem ser ouvidas também. Né? Foi o tempo do Jornal Nacional que a gente só assistia e acabou. Hoje as pessoas querem dar opinião. Então, talvez ouvir essas pessoas e perguntar para elas o que elas gostariam de receber seja menos trabalhoso e mais assertivo do que eu criar coisas e ficar mandando. Compre batom. Perfeito. E as plataformas digitais... Respondi? Respondeu total. E as plataformas digitais estão aí, né? Justamente para essa parte das métricas tão importante desses indicadores, elas plataformas simples que te apresentam esses resultados. Então, a gente não pode ficar para trás, a gente precisa acompanhar essa evolução e é possível hoje, né? Financeiramente falando, inclusive, para as pequenas empresas. Então, é muito importante esse passo de transformação digital que nós estamos vivendo, né? Eu não diria nem que ele é importante, eu diria, Selma, que é uma questão de sobrevivência. Se você não fizer isso, se você não fizer isso, você morre. Porque com todo respeito, qualquer empresa de fundo de quintal já faz isso. Qualquer urgência de comunicação já faz isso. Antigamente, quando eu montei minha agência, 10 anos atrás, era uma agência de conteúdo, ninguém sabia nem o que era conteúdo. No meio do caminho, eu não abracei a transformação digital. E se eu não tivesse feito um pivô rígido para mim, Mark, eu estaria agora batendo na porta da ABESE para trabalhar na comunicação. O pivô rígido foi para ser minha marca. Deu certo? Maravilha. Mas como agência, eu falhei. Porque eu não abracei a transformação digital e hoje qualquer microagência que abre as portas com 2 crianças já faz isso naturalmente.
É verdade, perfeito. Olha, você sabe que que pena, nós já estamos no final, né, da nossa conversa, eu lamento muito, mas eu quero abrir um espaço livre para você falar para os nossos telespectadores, mas emendar a questão da comunicação, e que tem a ver, com certeza, como professora, aí você vai saber fazer o link, que é um tema que eu sei que você gosta e eu adoro, e a gente ainda vai ter oportunidades para falar, que é a questão da inteligência emocional, né, Tauil? Como é que a gente comunica e como a gente precisa, muitas vezes, ter esse equilíbrio no geral para receber um feedback do seu desenvolvimento profissional, enfim, eu queria que você falasse um pouco disso, porque, afinal de contas, nós estamos com um super comunicador, como é o Mark, né, que está ali, que você que está nos assistindo, pode falar rapidamente com ele pelo LinkedIn, pela coluna dele na Época Negócios, é um comunicador multiplataforma. Então, Tauil, sua mensagem final. Bom, primeiro agradecer a você, agradecer a Abese, é uma honra estar aqui, um prazer, a gente fez aquele primeiro talk, eu me encantei por você e por vocês, então me convidem sempre, que eu vou sempre aceitar. Além disso, eu vejo que a questão da inteligência emocional, que na verdade é uma administração das nossas emoções, é como se a gente mudasse a frequência das nossas emoções. É possível fazer? É, porque a inteligência emocional, ela vem de dentro para fora, né? Claro que você tem a questão do QI, a inteligência mais racional, mas segundo os estudos ela representa 20%, porque a emoção ela é muito mais forte, a gente tem muito mais emoções afloradas o dia inteiro. E num período como agora, 20 anos, 20 meses de pandemia, em que a gente viu muita coisa triste acontecer, muitas emoções afloradas, é claro que as pessoas estão mais sensíveis, é claro que as pessoas estão mais preocupadas, angustiadas, talvez sem saber o dia de amanhã. Então, mexer com a emoção do outro é muito difícil. Você não pode, talvez, eu não posso, talvez, mudar as tuas emoções, são sentimentos teus, entendeu, Selma? Mas eu posso, talvez, mudar um pouco a tua frequência, dependendo de como eu tiver. Sabe aquela história? Briga em grupo de WhatsApp ou grupo do Facebook. Você briga se você quer. Se você brigar comigo, se eu tiver um dia bom, é como diz o Chorão, o homem que está em paz não quer guerra com ninguém. Eu não vou entrar nisso. Isso é uma questão tua. Se acordou com o pé esquerdo, problema teu. Mas se eu estou minimamente sensível, se eu estou já nessa pilha, essas energias entram e a gente acaba. Então, qual que é o segredo de uma comunicação que trabalha inteligência emocional? É uma comunicação, primeiro, de percepção. Essa treta é minha. O que está acontecendo aqui fora é uma tempestade. Mas o que acontece dentro de mim é uma goteira. A goteira eu posso solucionar, a tempestade não. Então, está todo mundo pé da vida, brigando, discutindo. Eu preciso entrar nisso? É meu. É meu. Você está me trazendo um problema. Não é? Essa pergunta é meu? Não, isso não me pertence. Não é meu, imagina, não me pertence. Então, assim, claro que tem dias que, putz, você fala, você acaba entrando e depois você se arrepende. Mas na maioria das vezes, não te pertence. Não te pertence. E para você perceber isso, você precisa dar um passo para trás, respirar e olhar como observador da situação, e não como protagonista ou co-protagonista. Você tem que falar, bom, a Selma me deu uma patada. Aí acho que entra um pouco da comunicação não violenta, né? A Selma me deu uma patada. Engraçado. O que será que ela quis dizer com isso? Que tipo de emoção que está por trás dessa patada? É frustração? É raiva de mim? É raiva dela? É talvez inveja? É briga com o marido? Sei lá. Se você começa a observar, já tira um peso. Perfeito. Depois, como é que será que eu posso ajudar a Selma a se acalmar um pouco depois dessa conversa? E aí, você vai toreando isso até no final você fazer um acordo com a pessoa. Você não vai falar, vou fazer um acordo, mas você faz um acordo seguinte, olha, aquilo que você me falou agora há pouco me soou muito forte, me machucou. Não, Selma, não. Aquilo que você falou, ou seja, você critica a atitude, não a pessoa. Você não discute a relação, você discute o acontecimento. E aí, quando você faz isso, você diz como é que você se sentiu. E a partir dali, você cria um acordo. Então, por exemplo, você fala, Mark, nossa, você fala até bem, mas às vezes eu acho você meio infantil.
Eu posso virar e falar, infantil é você. Ou posso virar e falar assim, engraçado. Aí eu penso, né? O que será que ela quis dizer com isso? Aí eu volto para você e falo, olha, quando você me diz que eu sou infantil, isso me entristece. Porque Nossa, é outra coisa, né? é outra coisa. Porque assim, não é que eu falo assim, você me chamou. Não, quando você me diz que você me chamou de infantil, eu ataco a crítica. Você me entristece. Você vai me dizer, mas não é pra você ficar triste. Não, mas sou eu que tô triste. Então, como é que eu tô me sentindo em relação àquilo que aconteceu? Só isso já mata a conversa. Com certeza. Mata. E aí você fala assim, será que numa próxima você pode não falar isso em público? Sabe quando você desconstrói a briga? Isso é ter inteligência emocional. Porque o certo aqui era dizer o seguinte, infantil é você, se enxerga e blá, blá, blá. Que é o que acontece na maioria das vezes. Sociais, claro. Só que aí está passando um recibo público, né? De uma pessoa destemperada, de uma pessoa que não tem inteligência emocional. Pois é. Nossa, um exemplo super objetivo e foi na veia, viu, Tauil? Olha, novamente, muito obrigada. É sempre um prazer a oportunidade de aprender com você. Não, uma alegria, de verdade, eu fiquei muito, muito feliz com a BESE desde o primeiro dia, gostei muito de estar com vocês, gostei muito enfim, da equipe toda de vocês, então eu agradeço de coração mesmo. Não faltará oportunidade, se Deus quiser, e nós teremos aí alguns eventos presenciais que eu vou contar com a tua presença com certeza, você vai receber os convites para estar conosco. Então, muito obrigada mesmo, um grande abraço virtual para você e a você que nos acompanhou até agora, meu muito obrigada e até a próxima, até o próximo programa BESE Entrevista. Até mais. Até mais. Hoje está chegando ao fim, mas a BESE está 24 horas conectando você com o futuro da segurança eletrônica, através das nossas redes sociais, revista Segurança Inteligente, comitês, eventos e muito mais. Para você que nos acompanhou até aqui, o nosso muito obrigada. E não se esqueça de se comunicar conosco e deixar o seu comentário. Nós queremos saber o que você está achando sobre a nossa programação. O ABESE Entrevista fica por aqui, mas continuamos conectados porque juntos somos muito mais. Até logo e abraços abesianos!